Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos mudar um pouco o tema do vídeo. Eu vinha falando sobre Salmos. Vou dar uma pausa e vou falar sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Aí o tema de hoje é os propósitos da aprovação. Então vou começar uma nova playlist e vou ficar variando com os salmos e com esse tema. Como base nós iremos usar Ezequiel 37, o versículo do 1 ao 4 e o versículo 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E o tema, como eu falei, dentro da playlist vai ser triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E nosso primeiro tema é os propósitos da aprovação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível espiritualmente falando ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Muitas das vezes nós pensamos que as provações são para a morte, mas na realidade elas não são. Toda provação ela tem um propósito. Em cada provação Deus tem algo de especial. É tão certo que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10, Paulo diz assim: Por isso, por amor a Cristo, eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O Paulo estava dizendo: eu me alegro nas provações, nas injúrias, nas perseguições, porque toda provação, e provação que eu estou falando aqui, eu estou falando de perseguição, de injúria, de difamação, seja lá qual for, ela tem um propósito especial de Deus para a nossa vida. As provações não vêm para nos matar, vêm para nos aperfeiçoar. As provações não vêm para nos matar, vêm para Deus moldar a gente, trabalhar na gente e extrair o melhor de nossas vidas. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldades, entre outros. Ou seja, provações é isso, é dificuldade, é conflito, é dor, é angústia. O profeta Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale. O profeta foi de Porto para a Babilônia. Nós podemos ver isso no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 24, do 10 ao 16. E Ezequiel sofreu uma perda trágica, que foi a perda da sua esposa. E nós podemos ver isso em Ezequiel 24, do 15 ao 17. Então o profeta Ezequiel sabia de forma literal o que era passar pelo vale. Mesmo com essa visão, que foi algo espiritual, ele sabia de forma física a dor e o sofrimento de um vale, porque ele foi arrancado da sua terra para uma terra que não era dele, como exilado, como escravo. E em meio a tudo isso, ele teve que vivenciar o luto, que foi a morte da sua esposa. E quantos não passam por essas provações? Quantos não são arrancados de lugar que não queria sair? De lugar que
faziam bem, que eram bons para a vida dessas pessoas. Quantos não perderam entes queridos? Quantos não perderam amigos, seja pai, mãe, filhos, que sentiram, e muitos que estão sentindo na pele essa provação. Só que eu quero dizer que essa provação não é para a morte. É Deus nos aperfeiçoando, é Deus moldando algo na gente, é Deus nos ensinando. Deus conhece a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. Aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, Paulo diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir, senão que com a tentação dará também um devido meio de escape, para que possais suportar. Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite sermos tentados, ele permite passarmos por provações, só que ele é bom. Paulo diz que ele é fiel, que ele não nos deixa ser tentado, ser provado além do que nós aguentamos. Então, se essa provação não acabou ainda, é porque Deus está vendo que você aguenta. Às vezes a gente diz: Deus, eu não aguento mais, e Deus conhece a nossa capacidade e a nossa força, está dizendo: eu estou permitindo porque eu sei que você aguenta mais um pouco. Só que Paulo continua dizendo que ele é fiel e ele nos dará a tentação, né? Ele deixa vir a tentação, a provação, mas nos dá o escape para que possamos resistir. Ou seja, Deus permite a tentação, mas no meio da tentação Deus dá a estratégia para que a gente possa resistir, para que a gente não possa desfalecer na fé, para que a gente não possa ser destruído. Deus é fiel, que Ele não permite que nós sejamos tentados, provados além do que nós possamos resistir, e em meio às provações Ele ainda dá o escape, Ele mostra como nós podemos sair dessa situação. O vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, mais quebrantados, contritos e sensíveis à palavra de Deus. É no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Por que Deus permite o vale? Porque às vezes, quando está tudo bem, nós esquecemos de Deus. Quando está tudo bem, nós não queremos adorá-lo. Quando está tudo bem, nós não queremos ler a palavra. Quando está tudo bem, nós não queremos orar. Aí Deus permite o vale para que nós possamos se aproximar mais dele, ter mais tempo a sós com ele. Porque quando está tudo bem, nós não queremos tirar tempo para Deus. Aí Deus, eu vou colocar as provações, eu vou colocar o vale para ele ter mais tempo para mim. Para que nós possamos se quebrantar mais, porque quando está tudo bem, nós não queremos mais se quebrantar diante de Deus. E Deus está dizendo: eu vou permitir o vale, que eu quero o meu filho, meu servo, quebrantado na minha presença. Nós não somos sensíveis à palavra de Deus, nós não queremos mais saber da palavra de Deus. Deus está dizendo: eu vou permitir o vale, eu vou permitir as provações, para que ele mergulhe na minha palavra, para que ele seja sensível à minha voz. É no meio da provação do vale que Deus trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Toda vez que nós passamos por provações, Deus está trabalhando algo na gente que precisa ser trabalhado. E é através desse vale, dessa provação, que Deus vai trabalhar, vai nos aperfeiçoar, vai tirar aquilo que não agrada a Ele e nos fazermos pessoas melhores. O vale, ele é um lugar de fé. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. O vale é lugar de exercermos fé. Toda vez que Deus nos coloca no vale, Ele está nos colocando num lugar para que nós possamos exercer nossa fé, exercitar nossa fé. Porque o profeta Ezequiel é desafiado a ter fé para então profetizar. Porque Deus mostra a Ezequiel, embora que o vale fosse algo espiritual que Deus estava mostrando,
Deus mostra a Ezequiel vários ossos sequíssimos e pergunta a Ezequiel: podem reviver esses ossos? Aí Ezequiel diz: só o Senhor sabe. Aí Deus diz: então profetiza, ou seja, demonstra fé, Ezequiel. Demonstra fé diante da minha palavra, diante da minha presença. E Ezequiel precisou exercer fé para ver aqueles ossos se transformarem em um grande exército. Por quê? Tiago capítulo 2, versículo 26 diz que a fé sem obra ela é morta. Não tem como eu dizer que tenho fé e eu não demonstrar a fé que eu tenho através das obras. Ezequiel precisou demonstrar, exercitar sua fé no meio do vale. É no meio do vale que nós vamos exercitar a nossa fé. É quando está dando tudo errado que a gente vai dizer: está dando tudo certo. Tem um exemplo da mulher que fez um quarto para Eliseu. Eliseu orou por ela e Deus concebeu um filho a ela que ela não poderia ter. O filho morre e quando ela vai atrás do profeta, todos perguntando como é que tá as coisas, o filho morto dentro de casa, ela dizendo: vai tudo bem. Ela estava demonstrando fé através das obras. Estava morto, mas ela estava dizendo: vai tudo bem. Ela estava dizendo para ela mesma, no mundo espiritual, para Deus, ela estava dizendo: Deus, meu filho está morto, mas para mim ele está vivo. Eu estou indo atrás do profeta e eu sei que meu filho vai ser ressuscitado. No meio do vale, no meio das provações, pode estar tudo de cabeça para baixo, tudo dando errado, eu continuo dizendo: vai tudo bem. Demonstre fé no meio do vale, porque a fé sem obra ela é morta. Demonstre as obras por meio da sua fé. Tudo errado, mas você está vendo que está dando tudo certo. Tudo bagunçado, mas você está vendo que está tudo no lugar certo. Ezequiel creu, profetizou conforme a ordem do Senhor e o resultado foi poderoso. Foi um grande exército com vida. Creia e profetize, use a sua fé, que você vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer no meio desse vale na sua vida. Não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus as impossibilidades da terra. Deve ser ao contrário. Devemos proclamar na terra a realidade dos céus. Olha isso aqui que interessante. Não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus as impossibilidades da terra, porque as coisas da terra são limitadas. As dos céus não estão. Então, em vez de não são limitadas. Então, em vez de nós chegarmos e dizermos: Deus, isso é impossível. Deus, isso não tem jeito. Deus, isso não dá certo. Faça ao contrário, demonstre à terra o poder que o céu tem. Porque Lucas 1,37 diz que nada para Deus é impossível. Comece a dizer: Deus, é impossível para mim, mas o Senhor pode agir. Deus, para mim não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. O Senhor pode fazer, o Senhor pode operar, o Senhor pode mudar a situação. Lá em Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, demonstre fé para agradar a Deus. Tudo o que temos a fazer é crer no agir de Deus. Então, creia no agir de Deus. Creia que Deus é galardoador daqueles que os buscam. Creia que se você está buscando a Deus, Deus vai operar na sua vida. Demonstre fé no meio dessa provação. Demonstre fé no meio desse vale e você vai ver Deus mudar o cenário e através desse vale, desses ossos secos, Ele transformar um grande exército. O vale, as provações, é um lugar de transformação. Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. O que era um vale de ossos secos tornou-se um exército grande e extremo. Ó, que poderoso isso! O vale, a provação, é um lugar de transformação. Deus mostrou ao profeta Ezequiel o seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. Qual o vale que você está passando? Qual a circunstância de provação que você está passando que parece que não tem mais jeito? Deus está dizendo: eu tenho o poder de mudar e transformar qualquer circunstância, qualquer situação. Aquilo que parecia ser uma desgraça, Deus tem o poder de transformar na graça. Aquilo que aparentemente está parecendo que está dando tudo errado, Deus tem o poder de transformar e mudar a circunstância para dar certo. Foi isso que Ele fez no vale. Aquilo que era ossos sequíssimos,
que só tinha osso, que aos olhos humanos não tinha mais jeito, Deus mostrou a Ezequiel que ele poderia transformar qualquer circunstância, qualquer situação, e fez ali ressurgir um grande exército. O vale é um lugar de encontro com Deus. Quando vivenciamos este encontro, então somos transformados. Deus permitiu você passar pelo vale porque Ele quer ter um encontro pessoal com você. Deus permitiu você passar pelo vale porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar algo em você, Ele quer tirar algo que não agrada a Ele e colocar algo dele na sua vida, algo da parte dele na sua vida. Então demonstre fé em meio às provações, demonstre fé em meio aos vales, e você vai ver Deus pegar ossos sequíssimos, que aos olhos humanos não servem para nada, já estão destruídos, não tem mais solução, e transformar em um grande exército, para Deus demonstrando o seu poder, que Ele tem a capacidade e o poder para transformar qualquer circunstância, mudar qualquer situação, porque para Deus nada é impossível. Só demonstre fé, porque a fé sem obra ela é morta. Deus te abençoe.